Olá Brasil, olá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira. Eu sou o Beto Calimã. E esse é o Kino Clássicos, último do ano, especial de Natal ainda, com um dos maiores clássicos de Natal de acordo com o Beto Calimã. E o Joey Chandler. E de acordo com o Joey Chandler também. E nós estamos num cenário diferente hoje, um negócio meio improvisado, porque nossa luz queimou. Sim, na última semana do ano a gente teve que deixar a luz pra arrumar, foi uma confusão. Então nós estamos aqui gravando com a luz do dia com que Deus nos deu e um rebatedor. Graças ao Beto, que tem dons de fotografia. Não, mas eu não fiz nada sozinho. Não, eu ajudei a pendurar um negócio. Gente, tá um negócio assim, meu baú de crochê, cheio de crochê atrás pro rebatedor. Tentar rebater um pouquinho de luz aqui, mas tamo aqui nesse improviso. Fim de ano. Como diria o sábio, o audiovisual é igual salsicha. Explica. Se você souber como é feito, você não come. É meio isso. E hoje a gente vai falar de Duro de Matar, que é um filme do ano que nós nascemos, de 88, e que tá disponível no Star Plus, que conta a história de um cara que vai pra festa da firma da esposa dele, ou ex-esposa, tá uma situação meio complexa. Estranho, Só que essa festa vira um enterro, literalmente. E esse é um filme que tem um subtexto de Natal, mas ele não é um filme tão de Natal quanto Esqueceram de Mim, que a gente falou outro dia, né? Não, com certeza o Natal ele só tá ali como um marco temporal, mas com certeza o Natal não é tão importante, assim. E é um filme que ninguém tava botando muita fé, é um filme que nenhum ator queria pegar, mas acabou sendo um grande sucesso e lançou o Bruce Willis pro estrelato. Então vamos lá, vamos falar dele, Duro de Matar. Yippee-ki-yay, motherfucker. Mas antes de chegar em Duro de Matar, a gente tem que falar do diretor, que é o John McTiernan. Ele é de Nova York, ele fez Belas Artes na Juilliard, que é aquela escola super renomada. E antes, ele fez um filme em 86 chamado Delírios Mortais, cuja estrela principal é o Pierce Brosnan. E é o filme que alçou a carreira do Pierce. É um filme de baixíssimo orçamento, ele não fez sucesso. Só que ele, às vezes, não é sobre quantas pessoas assistem, mas quem assiste o que você fez. Se uma pessoa assistir e for a pessoa certa, como quem? Como nesse caso, o seu amigo... Meu amigo pessoal. Arnold Schwarzenegger. Sim, que eu peguei na mão dele, gente, nem acredito. O Arnold assistiu ao filme e meu amigo Schwarzenegger viu uma coisa ali, porque o John escreveu e dirigiu esse filme. E tinha um bom talento pra casting, né? Porque já escolheu o Pierce Brosnan. Sim. E o Arnold falou, poxa, esse cara tem alguma coisa, gostou dele e chamou ele pro seu próximo projeto, que nada mais, nada menos era Predador. Que é um filme que eu amo, é um dos primeiros filmes que eu vi na vida, uma das primeiras coisas que eu tive medo, e até essa tatuagem que eu tenho no dedo é a mira do Predador, enfim. É muito pequena, gente, vocês não vão conseguir ver. Não vai dar pra ver. Mas, enfim. No começo, acho que ele foi mais tido como filme de ação, mas hoje ele é muito reconhecido como uma das melhores ficções científicas que já fizeram, né? E uma coisa que a gente já vai ver que ela tem em comum com Duro de Matar é que eu acho difícil você apontar outro filme que o Schwarzenegger se foda tanto quanto Predador. Mas, claro, né? Precisou de um alienígena de 2,5 metros pra dar trabalho pra ele, né? Mas, enfim, é uma coisa que chama muita atenção. Hoje é sobre Duro de Matar, mas só pra aproveitar que é isso, assim. O herói, ele não é o mais forte, o mais fodão da história, né? Ele, como o Rambo, por exemplo, onde ele supera qualquer inimigo dele, né? Ele tá numa posição de vítima, de frágil. Ele tá tentando sobreviver, né? Antes de qualquer coisa. E legal como isso passou pro próximo filme dele, né? E Predador não foi, assim, super bem de crítica, mas foi um sucesso de bilheteria. E aí, sim, o John McTiernan ficou mais hypado e mais conhecido. E aí que entra um escritor na vida dele chamado Roderick Thorpe, que escrevia livros policiais. Um livro dele de 66, chamado O Detetive, tinha sido adaptado para o cinema, com nada mais nada menos que Frank Sinatra, o homem. Daí o Roderick Thorpe, ele escreveu uma sequência em 79, que se chamava Nothing Lasts Forever, que é a premissa que a gente conhece do filme, né? Então é um grupo de terroristas que invade um prédio comercial durante o Natal, né? E aí você tem um policial que calhou de estar lá e ele
simplesmente tá com a responsabilidade de salvar todo mundo, né? E é interessante que eles queriam adaptar esse livro de forma independente. Então, não era pra ser uma sequência do filme do Frank Sinatra. Era pra ser um outro filme, outra história, como se o primeiro não tivesse existido. E o roteirista responsável por isso foi o Jeb Stewart, que hoje em dia ele é produtor executivo daquela série spin-off do Vikings, que é o Vikings Valhalla. Não sei como fala isso. E o Jeb, na época, tava com problemas financeiros aí, e ele tinha adquirido os direitos desse livro. Então, ele escreveu ali uma base do roteiro e tal, e ficou tentando vender pras pessoas, e ele conseguiu vender pra Fox, que também tinha feito o primeiro filme lá do Frank Sinatra. E aí que eles começaram a desenvolver o filme. E vale a menção também que a Fox também produz Predador. Calhou de ser um monte de coisa junto já, né? O mesmo diretor, a mesma... Tava com o bons mesmo contatinhos. O pitching do filme, a princípio, ele foi feito como Rambo dentro de um prédio. Amo. E aí, a Fox já tinha tido uma ótima experiência com o McTiernan em Predador, então eles deram pro McTiernan um projeto. Eles precisavam de um diretor de ação, né? Exato, e ele tinha acabado de se destacar, né? Então pensaram assim, poxa, é um projeto que não tem tanta grana, então também eles não iam gastar com um diretor de milhões já da época, né? Então deram essa chance pro McTiernan. E eu acho que foi muito acertada. O McTiernan, ele queria colocar uma coisinha mais leve, de ter um humor, de não ser aquela coisa, ação testosterona, que já era uma coisa muito comum nos anos 80, né? Porque quando chamaram ele pra dirigir, ele amou essa coisa, essa dicotomia, né? De ser um filme de ação, mas tem essa coisa do Natal, que o Natal sempre é uma coisa, né? Família, fofa e tal. E ele falou que ele topava dirigir se pudesse ter algumas cenas interessantes ali no meio, que não fosse só essa violência pela violência, né? Que tem bastante também no filme, mas ele queria incluir coisinhas ali no meio. A gente dá risada em muitos momentos de Duro de Matar, né? Mas além disso, eu acho que ele mudou um pouquinho o patamar já, assim, depois a gente vai discutir que de fato mudou o patamar dos filmes de ação, né? Porque o pitching foi de que era o Rambo, mas, cara, o John McClane, ele passa longe de ser o Rambo. Ele é um cara muito imperfeito. Que é isso, assim, eu acho que ele se fode muito, ele passa muito mais perrengue mesmo, e o Rambo tá no meio da floresta sofrendo, perseguido por um monte de gente, mas é diferente. Eu acho que, de fato, ele viu uma coisa ali do homem comum numa situação extraordinária e é isso, ele criou uma franquia toda em cima disso. Exatamente, porque ele não sabia, mas esse filme ia mudar a carreira dele. Bora pra sinopse, então? Vamos lá. Então, a gente tem um policial de Nova York, o John McClane, que é o Bruce Willis, e ele vai visitar a esposa dele em Los Angeles, porque a esposa dele recebeu uma proposta de emprego faz um tempo, e ela já se mudou pra Los Angeles já tem um tempo. Meio que ele não entende muito bem, ele fala, você mudou e não pensou na sua família, né? Ele não aceita muito bem. Então, eles estão meio que à beira de um divórcio, assim. Inclusive, ela começou a usar o nome de solteira dela de novo, né, na empresa. Quando é até um choque, né? Quando ele chega no prédio, que aí ele vai pesquisar qual que é o andar dela, ele vai procurar Holly McClane e ela já tá usando o nome de solteira, Holly Gennaro, né? Já foi. Eu acho que vale essa menção que ela é mais bem sucedida do que ele, né? E esse filme é final dos anos 80, então acho que era um momento de transição da sociedade também, e acho que ele reconhece depois, né, conforme o filme vai se desenrolando, a gente vai vendo que é isso, ele não é perfeito, ele é um cara que provavelmente ele foi muito difícil pra ela levou toda a família, então eles estão, de fato, assim, tem uma instabilidade muito clara ali, não tá longe de ser um relacionamento perfeito, e, enfim. Parece até que já acabou, assim. Tem uma faísca ali, porque ela fala pra ele, você não quer dormir lá em casa? As crianças vão ficar felizes. Eu também vou ficar feliz. Começa a rolar ali, só que aí logo, 2 segundos depois, eles estão brigando de novo, estão se irritando. E aí acontece que justamente naquele dia, um bando de terroristas alemães, comandados por Alan Rickman, que é o Hans Gruber, eles entram no prédio pra roubar ali 640 milhões. 640 milhões em títulos não rastreáveis. Que em seja 88, lá o que isso for. Em 88, devia ser... Muito dinheiro. Porra! Assim, já é muito, né? Eram ações, só que esse grupo não está, assim, para brincadeira, porque
qualquer oportunidade eles estão matando gente, né? Eles não ligam muito pra vida das pessoas. Eles realmente têm um objetivo e parece um plano bem articulado, que eles organizaram faz tempo, né? A equipe é muito inteligente, né? Cada um deles tem uma função, então é um trabalho, assim, bem grandioso. Eles fingem que eles são um grupo terrorista, porque na Eles verdade não é eles só são ladrões, né? Só que pra eles darem cabo a todo o plano deles, eles têm que fingir que aquilo é um atentado terrorista, eles têm que fazer todo um espetáculo, né? Pra enganar a polícia e tal. Exato, e era uma época que tinha muito grupo terrorista tanto Europa Oriental, ou enfim, muito movimento independente, como tipo IRA, ETA, etc. Então é um pouco baseado nesses grupos terroristas dos anos 80, né? E aí eles acabam fazendo todo mundo que tava na festa de refém ali no Nakatomi Plaza, né? Na corporação Nakatomi. E eles até matam o presidente ali da empresa, um negócio assim horrível. E o John McClane tinha ido ao banheiro, sei lá, tinha ido dar um rolê, fazer outra coisa, enquanto o pessoal já tava ali na festa. E, cara, ele recebeu uma dica no avião de ficar descalço pra encostar no pé e tal, e que isso é bom pra cabeça, sei lá, depois de um voo. E quando começa toda essa confusão, ele tá descalço, e eu amo que ele fica o filme inteiro descalço. E é óbvio que ele vai pisar em um monte de bosta. Bosta não, né? Antes fosse. Ele vai pisar em um monte de coisa horrível, vai destruir o pé dele, coitado. Mas eu acho essa ideia muito boa, porque é um nada, né? Tipo, tanto faz isso pra história, mas dá uma camadinha legal, assim. Eu adoro. Eventualmente a gente vai se deparar com filmes onde, poxa, mas isso aconteceu desse jeito, mas, poxa, mas lá atrás eles não justificaram, não teria como isso acontecer. E Duro de Matar é um filme que, cara, tudo tem um detalhezinho ali que foi por isso, sabe? Tipo, sim. Eu até gosto que quando... E aí o John, né, enfim, ele entra na onda de... Ele é policial e ele tenta defender, pega, né, a arma que ele tava e começa a ir atrás pra ajudar. E nessa, ele acaba matando um dos caras do grupo, né, dos ladrões / terroristas. E ele tenta calçar o sapato dele. E eu achei isso muito bom, porque é a primeira coisa que você faria. Você tá vendo que tá acontecendo um bagulho enorme no prédio, você tá descalço, cara, vamos achar um sapato, né? E aí ele fala, né? De 9 milhões de terroristas do mundo, eu fui achar um que calça menos do que a minha irmã. Que o sapato era pequeno pra ele, e é por isso que justifica ele continuar sem sapato. E isso é muito bobo e rápido, mas é legal porque, na boa, você ia procurar um sapato, sabe? Você sabe que você tá numa situação adversa, vou tentar achar um sapato. Não deu, beleza. Mas eu gosto que eles incluíram isso rapidinho. E o Bruce Willis é muito engraçado, né? Acho que a gente pode contar um pouquinho aqui também de como ele tava nessa época, né? Claro, o Bruce Willis, ele já fazia sucesso na TV. Ele fazia uma série com a Cybill Shepherd, chamava Moonlighting, que aqui no Brasil ficou conhecido como A Gata e o Rato. Chegou a reprisar no Multishow no meio dos anos 90 ali. Ele era um detetive e ele tinha essa coisa que o John McClane tem muito, de ser debochado, de ser cínico, de fazer graça das coisas, né? E provavelmente foi aonde o John McTiernan viu, poxa, esse cara, eu vou dar essa chance pra ele, já que eu não tô conseguindo trazer um ator de sucesso renomado, já conhecido de filme de ação. Então eu vou dar chance pra esse cara. Assim, não tem como. Eu não consigo imaginar outra pessoa fazendo esse papel, né? E assim, as portas que ele abriu pra tantos outros atores que, né? O próprio Pierce Brosnan mesmo, ele ser o 007, cara, ele fazia Remington Steele, que era série, sabe, histórica. Cara, é muito valioso ter acontecido isso, sabe? Em 87, ele tinha feito já um filme que não foi, assim, grandes coisas, com a Kim Basinger, que é o Encontro às Escuras. E aí, em 88 ele ganhou esse papel em Duro de Matar, mas ele não foi o primeiro pra quem eles ofereceram. Eles ofereceram primeiro pra uma pessoa que eu não imagino, que é o próprio Frank Sinatra. Porque ele tinha feito outro filme, eles pensaram, né, faz sentido, por mais que a história seja outra, nada a ver, vamos pôr o Frank Sinatra. E o Frank Sinatra falou o quê? Não. Sem chance, irmão. Gente, o Frank Sinatra já tava com 70 anos. E aí ele falou, não, nada a ver, não quero. E aí depois disso eles foram procurar pessoas que tem mais aquele estereótipo machão, Rambo, né? Então eles foram pro Stallone, Schwarzenegger, até pro Harrison Ford, mas todo mundo foi negando, até que eles chegaram no Bruce Willis, que estava gravando a série ao mesmo tempo, e ele não podia fazer. Então por pouco ele teve que recusar, ele tava, putz, eu não consigo, eu até queria, mas não vai dar. Só que
que, pra sorte dele e nossa, a Sybil Shepherd ficou grávida na 4ª temporada da série. Então, ela ia ter que fazer uma pausa ali nas gravações, e aí eles encaixaram a gravação do filme bem ali. Depois, as gravações tiveram que voltar com ele ainda gravando o filme, mas deu tudo certo. Até porque o visual dele na série é muito parecido como ele tá no filme, né? Tipo, cabelo, essas coisas, então imagino que não tenha sido uma dificuldade, sabe? Eu vejo que de todo mundo que foi cogitado antes, o Harrison Ford meio que ele acaba fugindo um pouco dessa linha, né? Do que seria tipo um Schwarzenegger ou um Stallone fazendo um filme desse, né? E aí eu chutaria que é daí que eles acabam indo pro Bruce Willis, sabe? Porque também era um cara que é muito cômico, né? Han Solo é um cara muito cômico, Indiana Jones é um cara muito cômico, né? Então faria mais sentido, né? Esse sarcasmo deles, né? E uma coisa que o Bruce chocou muito na época é porque ele era um ator de televisão, entre aspas. Mas naquela época ainda tinha muito essa separação de quem é da TV e de quem é do cinema, né? Até essa coisa dos diretores também tinha isso um pouco, né? Apesar da gente ter falado aqui que o próprio Spielberg, ele veio da televisão e emplacou no cinema. Mas tinha um pouco esse preconceito. E o Bruce conseguiu um salário de 5 milhões, sendo apenas um ator de TV, entendeu? Então, todo mundo ficou meio chocado que ele conseguiu essa negociação, que era um valor ótimo pra ele, né? E acho que justo também. Sim, é justo. E, de novo, é perfeito esse contexto que você dá, porque na época era muito sobre quem tava na TV, o sonho era ter a grande chance no cinema, e ao mesmo tempo, se você era do cinema e você aparecia numa série de TV, é tipo... decadência. Fulano tá em decadência e tal. Que é completamente Nada diferente de hoje. E até mesmo o jeito, né, que funcionavam as produções de TV e de cinema eram muito diferentes. Câmera, estrutura, tempo. E hoje não. Hoje é meio que tudo uma coisa só, né? A qualidade... Mesmo se a gente trouxer pro cenário nacional, uma novela da Globo, ela é feita quase do mesmo jeito que seria um cinema. Tem muita novela que é feita com uma câmera só, que a cena é muito mais dinâmica, não é só câmera travada no tripé, campo contra campo, em geral, acabou. Mudou muito. Sabe, mudou muito. E para um herói como Bruce Willis, tão imperfeito e cheio de questões, a gente precisava de um vilão perfeito, um vilão maligno. E esse vilão é o Hans Gruber, interpretado pelo Alan Rickman, que muita gente deve conhecer. Acho que eu, pela primeira vez assim, que lembro da cara dele, marcou como o professor Snape de Harry Potter, que... meu coraçãozinho, infelizmente o Alan Rickman já faleceu, ele morreu em 2016, mas queríamos deixar nossa homenagem aqui pra ele, porque ele nesse filme é maravilhoso e quase que ele não vai para lá, porque ele era ator de teatro. É surreal pensar que é o primeiro papel dele no cinema, né? E ainda mais, assim, existem diferenças muito óbvias entre o que é uma atuação de teatro, que você tem que ser expansivo, que é muito gesto, que é muita impostação de voz, pro contraste que é você atuar no cinema, que às vezes é uma coisinha de olho só, um olhar, é muito mais contido, né? E, cara, ele atua como um veterano, assim, né? Tanto é que é isso, você vai procurar listas de maiores vilões do cinema, Hans Gruber tá nesses rankings, sabe? E ele foi para lá porque ele é de Londres, né? E ele já tinha feito uma peça na Broadway de Londres de Ligações Perigosas. E ele tava reprisando esse mesmo papel lá na Broadway de verdade, nos Estados Unidos. E um dos produtores de Duro de Matar foi assistir a peça e falou: esse cara é incrível, vamos chamar ele. O Alan tava com mais de 40 anos na época e ele não tinha nenhuma vontade de ir pro cinema. Ele tava show com as peças dele. E ele falou, não sei, vamos ver. E aí conversaram melhor com ele e aí ele acabou topando e entrou pro filme. O Hans Gruber, ele é um cara que, né, ele tá de terno, ele é muito classudo, ele tem toda uma postura, ele é muito... sério, assim, ele tem um cinismo dele também. E aí, em contraste com o McClane, que é meio homem do povo, né? Tipo, que é engraçado, que tira, que xinga e que não cai nessa soberba do Hans Gruber, né? Tipo, pra mim, esse é que é o grande ouro do filme, né? E é interessante porque a maior parte dos diálogos deles não é feita
cara a cara, né? Eles falam muito pelo rádio, ou eles não estão falando um com o outro necessariamente, né? Então, eles brilham muito juntos, mas eles não estão necessariamente no mesmo ambiente nas cenas, né? Isso é muito louco. E, cara, pensar como é você filmar isso também, né? Porque os melhores diálogos, eles são feitos pelo rádio, né? Uma ordem do dia, assim, é isso, né? Um tá atuando 10 horas da noite, o outro tá 3 horas da manhã, né? Sem contar que quando a Cybill Shepherd ficou grávida e tal, eles encaixaram as gravações do filme ali no meio, mas não cobria o filme inteiro. Então, quando eles voltaram a gravar Moonlighting, ainda tava rolando Duro de Matar. E aí, o Bruce Willis simplesmente tinha que gravar de manhã e à tarde na TV, e aí ele ia pra lá, tomava um banho, se arrumava e começava a gravar Duro de Matar a noite inteira. Inclusive, a primeira cena do filme inteiro que ele gravou, o primeiro dia de set dele, foi uma cena que é mais já lá pro final do filme, que ele tá de pendurado, tem explosão, tipo, muita cena de ação mesmo, né? É uma cena icônica dos grandes filmes de ação, que ele tem que se amarrar numa mangueira de incêndio e ele tem que pular logo, porque ele sabe que o terraço vai explodir. E ele era um cara que gostava de diálogo, ele não estava acostumado a fazer cena de ação, e muitas das cenas de ação de Duro de Matar foi ele mesmo que fez, né? Então, os dublês ficaram aposentados, não trabalhar. E é isso, assim, geralmente as produções gostam de começar pelas coisas mais fáceis. Então, começar por algo tão complicado, de fato, assim, provavelmente só dava pra fazer isso nesse dia. Não é possível, sabe? Curioso. Já colocar o ator nessa situação, né? Exato. Chegou, oi, tudo bem? Pula. Não dá nem o clima ainda das coisas, né? Uma coisa bem interessante do filme é que ele inteiro se passa em uma noite. E isso não era o que tava no roteiro original. Era pra se passar em 3 dias. Toda a história do sequestro e tudo. Só que o diretor, o McTiernan, deu essa ideia de ser um dia só pra ficar com esse senso de urgência, né? E a gente fica mais apavorado ainda. Você tem uma sensação meio de 24 horas, né? De que você tá acompanhando as coisas em tempo real, né? Não tem muitos hiatos, né? Não tem tempo morto, né? Tipo, coitado, o McClane mal descansa, né? Não tem tempo. Às vezes, você não ter os vícios de você sempre produzir alguma coisa, de você vir de outro lugar, talvez é o que te dá a oportunidade de somar. Porque o James Stewart, que é um dos roteiristas do filme, ele não era um roteirista de filme de ação. E Duro de Matar acaba indo muito mais pra esse lado de jornada de herói, de aprendizado, de que, cara, ele é um cara azedo, ele é um cara chato. Ele é azedo. E que não consegue ver o lado da esposa, de tipo, poxa, ela foi pra lá, ela foi com a família, mas é uma puta oportunidade. Porque é isso, ele fala assim, eu tava com um caso em Nova York que eu precisava resolver, por isso que eu não vim pra cá. Porque, poxa, dá pra você ser policial em qualquer lugar, só que ela, tanto é, logo no começo, depois que matam o presidente da Nakatomi Corporation, né? Ela vai negociar com o Hans Gruber, né? E aí falam, quem que te dá autorização pra você vir aqui negociar? E aí ela responde, você, quando você matou meu chefe, tá todo mundo olhando pra mim. Então acho que isso dá Ela é responsável. Isso dá um grau do quão importante que ela é, de qual que é o papel dela ali, né? Na empresa, né? Então, cara... Inclusive, essas cenas eles desenvolveram porque o Bruce Willis estava ocupado o dia inteiro. E aí eles foram desenvolvendo os outros personagens um pouco mais. Aí eles botaram essa cena, por exemplo, dela falando com o Hans e tal. E ótimo, né? Porque aí você não tem um herói assim que... beleza, ele precisa salvar o mundo, mas esse mundo é uma coisa etérea que você não sabe a história de ninguém. Não, poxa, tem a grávida, tem... Sim. Sabe, tem a esposa dele, né? Porque é isso, no livro original, na verdade, o John McClane tá querendo salvar a filha dele. Eles trocaram a filha pela esposa exatamente pra criar mais esse drama e essa expectativa de um casal que não tá se entendendo, de que ele vai... E pode ter uma possível reconciliação ali no final, que até meio que acontece, né? Que ela depois se apresenta assim, né? Como que é? Holly Gennaro? Não. Holly McClane. Exato. Que ela já... Mas assim, né? Depois dele salvar o prédio inteiro, todo descalço, lindo, maravilhoso, gostoso. Quem não quer, né? Agora você quer ele de volta, não é mesmo? Mas ele também aprendeu muito com essa jornada, né? Acho que isso é interessante também. Que o personagem
personagem mudou muito do começo do filme pro final, né? Em uma noite, ele entendeu que ele tinha que apoiar a esposa dele, ele entendeu como ele tava sendo idiota, ele manda uma mensagem triste, né, pelo policial, que é muito legal, o policial que fica falando com ele. Basicamente, ele faz um monte de cena de ação e as outras cenas ele faz tudo no rádio, né, radinho. Praticamente. E durante a pré-produção, eles contrataram um outro roteirista também, o Steven E. de Souza. Ele já tinha mais experiência de comédia com ação. Então, foi ele que colocou mais falas ali do Hans Gruber, que desenvolveu melhor aquele personagem, que ajudou a colocar mais piadas, suponho também, para o filme não virar uma grande DR do McClane com a esposa e cenas de ação, né? Então, eles foram colocando mais camadas de coisinhas legais ali, que eu acho que realmente tornam o filme que a gente ama tanto, né? Senão ele ia ser só mais um filme de ação. Porque acho que a primeira lembrança de Todo Mundo de Duro de Matar é o McClane e o Hans Gruber. Mas assim, tem tanto o policial, o sargento, que é com quem vira o amigo confidente do John McClane. Aí você que acredita nele, né? Que acredita nele, que defende ele. E aí tem o chefe de polícia, que é um escroto. Aí chega a dupla do FBI, que é o agente Johnson, o agente especial Johnson. Que não são parentes. Eu amo quando ele atende ele fala, não, é o outro Johnson, né? É o outro. E que é isso, são... E calma, você esqueceu de o melhor personagem. O repórter? Não, o Argyle. O Argyle, maravilhoso. O motorista do carro, que está dentro do carro da limusine, ó, hanging, bebendo, falando com o ursinho, e o pau comendo lá no Nakatomi, ele nem percebe. E os terroristas também, lá dos terroristas, o Theo, né, que é quem tá ali tentando desbloquear o cofre, porra, ele é muito carismático, então valeu que o Bruce Willis não podia estar em todas as diárias, sabe, porque você se importa com esses caras, sabe, esse elenco de apoio também é muito bom, né. O que a gente sempre fala aqui, né, que às vezes algumas dificuldades que o filme tem fazem ele se tornar perfeito do jeito que ele tinha que ser. Exato, eu odeio aquele repórter também, que raiva que dá dele. Que ela dá aquele soco nele no final bem dado. Muito bom. O filme foi gravado entre novembro de 87 e março de 88, então eu já tinha nascido e você não, quando o filme acabou de ser gravado. E a estimativa de orçamento dele foi entre 25 e 35 milhões, sendo que a gente sabe que 5 foi só do nosso amigo Bruce. E eu gosto também, se vocês voltarem pro nosso último episódio, o orçamento de Esqueceram de Mim ficou na casa de 17, 18. Baixíssimo. Então, quer dizer, 25 com 5 milhões indo pro Bruce Willis, você imagina que com 20 milhões eles tiveram que explodir um monte de coisa, contratar um puta do elenco, né? Enfim, puta de um elenco que a gente não sabia que ia ser tão grande igual o Alan Rickman, por exemplo. Mas, cara, é uma proeza gigante, né? Economizaram bem, se você for pensar. E eles filmaram a maior parte do filme realmente num prédio chamado Fox Plaza, que era da Fox. E o prédio tinha acabado de ficar pronto, tava todo novinho, lindo. E eles tinham duas condições pra poder filmar lá. Que eles podiam filmar só à noite, o que também, né, com o Bruce Willis só podia à noite também, então era isso. Mas eles não podiam danificar o prédio de forma alguma, sendo que eles iam explodir tudo lá, né? Mas enfim, tinham essas condições. Eles resolveram muita coisa com maquete, né? Enfim, isso aqui passa muito desapercebido, cara. Não dá pra ver muito bem. Não dá pra sacar que, tipo, nossa, isso é super fake. Talvez a hora que que o terraço explode e tal, você vê ali o chroma rolando e tal. Mas é muito pouco. E o McTiernan queria fazer com que o prédio fosse um personagem também. E o diretor de fotografia dele ajudou nisso também, né? Como eles passam pelo mesmo lugar do prédio algumas vezes, você fica com um senso geográfico do espaço. E é muito importante, porque o filme se passa todo dentro do prédio, né? E aí foi isso. O filme foi lançado, e aí teve que fazer todo o trabalho de marketing. Só que começou a ter umas questões, porque o Bruce Willis, ele já era casado com a Demi Moore, mas ele não gostava muito de dar entrevista, porque as pessoas perguntavam muito da vida privada dele. Então ele ficava meio de bode de participar dessas coisas de marketing, né? Que a gente sabe que eu faço às vezes, né? Entrevista com os atores. Então esse tipo de coisa ele não queria muito bem fazer. E isso não pegou muito bem pra ele na época, porque a mídia começou a vender uma imagem de que ele era arrogante, de que ele não queria participar, de que ele não queria dar entrevista. E ele ficou meio queimado, sabe? E é uma pena, até eu acho ótimo você apontar isso, que, né, você hoje entrevista, né, elenco internacional. Como hoje essas entrevistas são bem melhores, né? Porque antes era uma indústria de fofoca onde você não sabia nada do filme, você não perguntava nada sobre o filme, né? Você é casado com a Demi Moore, né? Como é que ela é, sabe? Ela acorda maquiada, sabe? Tipo, não rola mais essas coisas. Acho que
não deixam mais esse tipo de coisa acontecer, né? E aí toda essa questão dele não querer participar muito, ou ele ser considerado arrogante, a Fox fez uma pesquisa com o público, pra entender como o público via o filme, via o Bruce e tal. O pessoal não gostava do Bruce Willis. Então, nas pesquisas, ele foi meio mal. Olha que loucura, né, gente? E aí, eles começaram a divulgar o filme sem a foto dele. Eles divulgavam com o Nakatomi Plaza, escrito Bruce Willis, bem pequenininho, assim, no canto. Teve um executivo da Fox que depois falou que não foi porque a pesquisa do Bruce foi mal, que eles simplesmente queriam que o prédio fosse um personagem. Só que, gente, divulgar a foto do prédio ou divulgar um ator que já tá famoso na televisão? Não faz nem sentido. Faz sentido, imagina. Então, assim, desculpa, moço da Fox, que eu não sei quem é, que não temos nome, um executivo que disse isso depois. E eles já deviam estar achando que o filme ia ser flop, né? Eu acho que não esperavam, não botavam Eles estavam tentando salvar, porque realmente o Bruce não tava indo muito bem. Só que à medida que foi chegando perto do filme estrear mesmo, o Bruce... Não sei se ele mudou, se aconteceu alguma coisa, mas ele começou a participar das entrevistas, ele começou a dar o seu melhor, sabe? Fazer questão de divulgar o filme, porque ele percebeu que era aquele filme que ele queria fazer. Ele queria ser aquele tipo de ator, e né, que ele acabou virando. Então ele começou a se dedicar e essa percepção dele foi mudando e o filme acabou indo bem. A gente já viu muita entrevista com o Bruce Willis já na vida, você consegue entender um pouco o que é aquela personalidade, né? Eu lembro até do Kevin Smith contando que ele dividiu o set já com o Bruce Willis, dirigiu o Bruce Willis, e o Bruce Willis falou, é um close, mas em qual lente? Numa 50-85, porque ele era muito experiente já, e o Kevin Smith é um diretor roteirista, ele não sacava muito. Então ele se sentiu meio jantado pelo Bruce Willis. Então eu imagino que devia ser um cara que é meio John McClane mesmo, que no primeiro contato, puta, esse cara é, sei lá, encardido, né, tal, só que depois era muito simpático, né, no livro do Matthew Perry também, ele fala muito do Bruce Willis, que é esse cara, assim, devia ser meio marrento, sabe, essa marra, só que aí na hora que ele se ligou que ele precisava fazer o trabalho de lançamento, que isso era tão importante quanto tá no filme em si, porque é muito importante, foi quando ele foi ele mesmo, que é um cara carismático, é um cara de uma convivência massa, né, enfim. E o filme foi lançado muito rápido depois das gravações, eles acabaram de gravar em março, o filme foi lançado em julho de 88, muito rápido. Os críticos tiveram opiniões mistas, assim, uma coisa que foi mais unânime foi a atuação do Alan Rickman, que muita gente estava concordando que era incrível, e a direção do McTiernan, todo mundo gostou. Só que aí, a atuação do Bruce Willis e o roteiro foram ali questionados, e principalmente o roteiro por ter muitas coincidências, coisas, como que é? Conveniências. É muito conveniente que acontece uma coisa pra justificar o fato de acontecer outra. Mas eu não tô nem aí. Não, imagina. Eu não tô nem aí. É entretenimento puro. Nossa. Mas eu entendo. Se você for levar o filme a sério, é que nem o próprio Esqueceram de Mim, né? Se você for levar a sério, analisar como que isso é criança, não sei o que, aí também não tem graça, né? Então acho que aqui também. Eu entendo as críticas, mas, enfim, a gente assistiu muito tempo depois, já com outra energia, então também é diferente do que a crítica que sai naquele momento, né, do filme. E eu acho engraçado, porque... Só acho engraçado. Só dos críticos estarem preocupados com essas coisas, falando de um filme de ação, já vale muito, porque, assim, pela época, gente, tem um filme do Schwarzenegger que chama Comando, que ele tem que resgatar a filha dele, e ele mata Deus e o mundo com bazuca, com arma, segurando um cara num precipício, e assim, é uma pessoa inabalável, sabe? Então, acho que a expectativa que criam em cima do filme, por ter uma atuação igual a do Alan Rickman, por exemplo, já quer dizer que ele já tava em outro patamar, sabe? Tipo, só de reclamarem, poxa, o roteiro podia ser melhor, tipo, ele já tava jogando em outra liga, sabe? Sim, total. Mas não importa, porque, como Esqueceram de Mim, os críticos não precisam gostar, porque o público amou, o filme tem o povo, tem a gente, comenta aí se você ama Duro de Matar também. E o filme fez 140 milhões de bilheteria, um filme que custou entre 25 e 35, quase que quadriplicou, então com certeza não só se pagou o marketing e lucrou. Foi a 10ª maior bilheteria do ano e a 2ª maior bilheteria da Fox, atrás de Quero Ser Grande, do Tom Hanks, que também é um grande clássico, que a gente pode... Eu amo Tom Hanks. Com certeza. Eu não lembrava disso, Duro de Matar foi indicado ao Oscar. A 4 Oscars, né? De categorias mais técnicas, né? Sim. Mas sim, foi indicado. Na época, som era dividido em 2 categorias diferentes. Ele foi indicado nas 2. Além disso, ele foi indicado
pra melhor montagem. E, cara, Duro de Matar é um filme muito bem decupado, cara. Se você pensar que tem muitas cenas das pessoas sozinhas, pra isso se encaixar e dar liga, né, é difícil. E são detalhes, assim, gente, que pra quem vai estudar audiovisual, pra quem vai estudar cinema, sempre vão martelar muito, que é, às vezes, linha do olhar. Por mais que uma pessoa tá falando no telefone com outra, você, sei lá, você coloca um adesivo na parede pra pessoa olhar pra cá, porque a pessoa que vai estar no outro canto, ela tem que olhar na mesma linha, porque você vai cortar de uma pra outra e você tem que criar essa relação de conversa. E Duro de Matar tem isso, assim, ele respeita muito isso, cara. Então, mas não só por esse motivo, muito assim, de insert, cada insert que entra é justificável, enfim. Eles também foram indicados a efeitos visuais. Não conseguiu ganhar nenhuma, só que dessas 4 categorias que ele foi indicado, 3 foram para Uma Cilada para Roger Rabbit, que é um filme muito revolucionário na época, que mistura animação e live action. Apesar de toda a proeza do filme, era difícil ganhar alguma coisa, né? E aí eu queria falar das continuações, porque a gente teve Duro de Matar 2, que saiu 2 anos depois, e aí são terroristas no aeroporto, Duro de Matar no aeroporto, que também foi super bem de bilheteria, né? Fez 240 milhões, fez muito mais que o primeiro. Aí a gente tem Duro de Matar a Vingança, que saiu em 95. Aí passou muito tempo, que aí em 2007 saiu o quarto, que é Duro de Matar 4.0, eu amo, que é contra um cyberterrorista agora. E 2013 saiu o quinto e último filme. Você viu esse? É bem legal. É o único que eu não vi. Que é Duro de Matar o Bom Dia para Morrer, que ele vai pra Rússia encontrar um filho dele, que ele não fala e tal. E o Bruce até queria que rolasse um sexto filme pra ele se aposentar de vez do personagem, mas esse filme nunca rolou. E a última vez que ele apareceu como John McClane foi em 2020, que ele fez um comercial de bateria de carro, e aí ele interpretou o personagem. Já rolaram algumas conversas de fazer alguma coisa no sentido de uma prequel de Duro de Matar, com o John McClane mais jovem, no caso do ator. Cara, seria muito legal. Se eu fosse fazer o ranking, eu não vi o 5 ainda, mas eu colocaria 1, 3, 2 e 4. O que a Ana, por exemplo, vai ficar muito triste, porque ela ama o 4, né? Eu ouvi esse boato. A Ana que trabalha com a gente. Cara, e o 3, o vilão do 3, quem faz é o Jeremy Irons, e ele é o irmão do Hans Gruber. E é muito bom também, porque o Bruce Willis faz dupla com o Samuel Jackson. E, cara, Samuel Jackson brilha ele no 3, é muito bom, cara. E o diretor, o John McTiernan, o que virou dele no futuro? Ele é um dos maiores diretores de ação de todos os tempos, e acho que poucas pessoas lembram disso e falam isso hoje em dia. Mas é isso, ele fez esses 3 primeiros Duros de Matar e Predador na mesma vida. Depois ele fez Thomas Crown, Arte do Crime com o Pierce Brosnan, que é um filme muito legal também, é remake de um primeiro filme que era o Steve McQueen que fazia. E ele também fez um filme com o Schwarzenegger que chama O Último Grande Herói, e que é muito massa. É um filme que ele não foi bem de bilheteria, nem tanto bem de crítica na época. O Schwarzenegger, ele faz um herói de filme de ação, sabe? Ele é um policial, e aí só que ele é herói de um moleque que assiste os filmes dele, e aí ele sai desse mundo do cinema pro mundo real. Cara, é muito massa. O Último Grande Herói é um puta filme. Ele chegou a fazer 13º Guerreiro, que é um filme do Antônio Bandeiras, mas ele acabou não mantendo esse sucesso dele, né, dos anos 80, começo dos 90, né. Um dos filmes aí mais de fim de carreira dele foi em 2002, que foi um remake de Rollerball. E aí, gente, tem uma fofoca bizarra, porque tinha um detetive particular, tipo um investigador, que tinha sido contratado por algumas pessoas de Hollywood. E esse cara foi preso em 2006, ele chamava Anthony Pellicano, e ele foi preso por colocar escutas telefônicas no telefone de pessoas aleatórias. E aí, descobriram que quem estava na lista... O McTiernan. O McTiernan tinha mandado... E aí era verdade. Ele tinha mandado colocar uma escuta no telefone de um dos produtores de Rollerball. E aí ele passou anos naquela coisa de processo. Vem pra cá, vem pra lá, pra ele não ser preso. E como se não bastasse, a ex-mulher dele, a Donna Dubrow, ela colocou um processo contra ele de invasão de privacidade. E ele foi condenado por causa disso. Ele teve uma pena, uma multa de $100 mil e 12 meses preso. E aí ele ficou preso de 2013 a 2014, e aí ele entrou com um pedido de falência, porque uma outra ex-esposa dele processou ele e pediu uma indenização de 5 milhões,
que ele claramente não tinha, culpando ele por um acidente de carro que ela tinha sofrido. Resumo, gente, ele perdeu muito dinheiro nesses processos, ele, né, ficou preso, hoje em dia ele tá com 72 anos, ele tá super recluso, e eu acho que isso também acabou acabando com a carreira dele, né? Imagina que se ele foi condenado em 2013 e o último filme dele é de 2003... Então é isso, né, Tretas. cara? É 20 anos já longe da indústria. Por isso que não sabemos mais muito dele. Pra falar um pouquinho do Bruce Willis, né? Nos últimos anos ele tava fazendo mais filmes de baixo orçamento. Ele ainda tem filmes já chegando no fim da carreira dele, né? No fim porque ele se aposentou. Cara, Looper é um filme dele com o Joseph Gordon-Levitt que eu amo, que é muito massa. Ele aparece no fim de algum do filme do Shyamalan, porque ele é o herói de Corpo Fechado, né? E aí o Shyamalan explorou mais, ele fez Glass, né? Que é o filme do Samuel Jackson e tal. Mas é isso, assim, aparições já muito mais... quase aparição especial, assim, é quase um easter egg dele mesmo, né? Ele fazia aparições de 15, 20 minutos em muitos filmes aleatórios, e ele ia lá, ajudava a divulgar o filme pra ele ganhar uma grana e ter uma segurança pra família dele, né? E ele acabou se aposentando em 2022, né? E por que que isso aconteceu, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo, acho que foi um diagnóstico demorado, né? Mas infelizmente o Bruce Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal. E são áreas ali do cérebro que estão responsáveis pela nossa comunicação, né? Quem é você, como você é, o seu jeito de ser, sua personalidade. E isso é péssimo, porque é uma doença que não tem um tratamento conhecido ou fácil. Então, infelizmente, o Bruce foi perdendo um pouco de quem ele era, né, ao longo dos anos. E é por isso também que ele não estava, digamos, em condições, talvez, de fazer um filme enorme, né, que ele tivesse que ficar lá no set o dia inteiro, como, por exemplo, foi o Duro de Matar, né, que é pesado de fazer. E é duro, né, porque a condição dele afeta tanto o raciocínio quanto fala. Então, assim, é impossível, não tem como. E até, apesar da gente saber que o Bruce Willis era esse cara reservado, que não gosta muito de falar, de mostrar a vida privada, acho que foi legal a gente ver umas imagens que a Demi Moore dividiu pra ver como ele tá, e enfim. A filha dele postou A filha também. dele postou, né, então, enfim. E ele renovou os votos com a esposa dele esse ano, que eu acho que é super legal, até porque fica uma memória gravada, assim, né, pra ele lembrar pra sempre. Então fica aqui nossa homenagem pro Bruce, né? Um filmaço que marcou uma geração e gerou outros filmes, né? Fora da franquia também. Praticamente ele virou uma fórmula, né? Porque, se vocês pararem pra pensar, isso é um meme, tá, gente? Isso não sou eu que tô inventando essa roda aqui. Mas Velocidade Máxima é Duro de Matar dentro de um ônibus, que é com Keanu Reeves. E aí, eu amo. E o Velocidade Máxima 2 é Duro de Matar num navio, por exemplo. Então tem um filme do Wesley Snipes, que é Passageiro 57, que é Duro de Matar dentro do avião. Então você tem, cara, sei lá, Risco Total, Cliffhanger com o Stallone, que é Duro de Matar numa montanha. E, cara, por aí vai, tem né? listas disso, gente. Pois é, vale muito a pena. Eu acho que... E aí chega, né, eu acho que o cume disso é um filme do Channing Tatum que chama O Ataque, que é Duro de Matar na Casa Branca. Realmente, e né? ele tá com uma camiseta de regatinha branca. Tipo, ele é uma ref. Não tem vergonha de ser. Então esse foi o último Kino Clássicos do ano. A gente volta no que vem. Antes do nosso casamento, a gente volta, né? Não, com certeza. Outro dia eu vi um menino que comentou que não sabia que você que era o meu noivo. Oh, meu Deus, ele achou que eu. a gente era Amigos. colegas. Este é meu noivo, vou casar, mas a gente vai casar depois, mais pra frente. Então a gente volta antes do casamento ainda e vamos deixar gravado também pra quando a gente for pra lua de mel. Inclusive, a gente podia fazer um filme de casamento, né? 4 casamentos e um funeral? Eu gosto mais do casamento do meu melhor amigo. Tá, casamento grego? Tem casamento grego. Coloquem aí nos comentários qual é o clássico de casamento que vocês querem que a gente fale na semana do nosso casamento. Só não pode ser Noiva em Fuga, né? Não. Não vai ser, fica tranquilo. E então até ano que vem, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e ano que vem a gente volta. Um beijo. Beijo. Tchau.